Quanto tempo será que eu devo descansar entre as séries? 1, 2, 3 minutos? O que seria o ideal? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Rafael Lund, sou mestre em Ciências do Desporto e hoje eu vou falar com vocês sobre intervalo no treino de força. Eu atuo como personal trainer há quase 20 anos, atendo pessoas reais aqui no estúdio, não atletas de ponta, tal, mas pessoas que querem mudar o corpo. E eles viram uma publicação e todos me mandaram: Rafa, 3 minutos, eu sabia, eu tenho que descansar mais. E por que meus alunos falaram isso? Aqui no estúdio, muitos deles querem conversar. Em academias normais, muitas vezes as pessoas nem querem descansar direito, porque elas querem acabar logo, querem ir embora, enfim, cada um dentro do seu contexto. Mas eu quero explicar para vocês por que não dá para generalizar, que 3 minutos é melhor do que 30 segundos ou 1 minuto. Porque existem alguns fatores para você considerar. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre essa publicação, né? Essa é uma página do Instagram muito grande, é muito legal, eles trazem muitos conteúdos legais, mas nesse caso, enfatizar que você precisa dar 3 minutos de descanso, né? Descansar 3 minutos pode desenvolver até 93% de músculos do que descansar 1 minuto ou menos, foi um pouco sensacionalista e talvez não exatamente aquilo que corresponde à realidade, inclusive, do estudo. Mas deixa eu mostrar para vocês qual foi o estudo. O estudo é real, né? Eles falaram sobre esse estudo, é um estudo que comparou 1 minuto versus 3 minutos em homens treinados em alguns exercícios e tal, e realmente quem treinou com mais intervalo teve mais resultado. Isso não necessariamente significa que todo mundo deve treinar com mais intervalo. Eu vou tentar explicar para vocês por quê. Primeiro que esse foi um estudo que comparou só 1 e 3, ele não comparou outras coisas, tem muito mais coisas que a gente precisaria considerar, mas antes de eu continuar eu quero dar um apanhado geral. Acho importante aqui a gente aprofundar um pouquinho nesse tema. Então a primeira coisa que é legal vocês terem em mente é que durante muito tempo, preconizou-se que os intervalos fossem relativamente curtos, 45 segundos, 30 segundos, 1 minuto, porque isso ocasionava um aumento de determinados hormônios conhecidos por serem anabólicos, como GH. E se eu dar intervalos curtos aumenta determinados hormônios que são anabólicos, isso poderia ser bom para a hipertrofia. Isso é o que a gente chama de mecanismo. Então, num determinado momento histórico, os pesquisadores estavam olhando muito para um mecanismo. Depois eles começaram a testar isso na prática. E se eu comparar intervalo mais curto com intervalo mais longo, o que vai acontecer? E os intervalos mais longos realmente mostraram maiores benefícios do que intervalos relativamente curtos, com menos de 1 minuto. E a gente tem várias meta-análises que comprovam isso. Então, se vocês forem olhar estudos de meta-análises, que são uma conjunção de vários estudos, na publicação eles usaram um estudo. Numa meta-análise a gente faz uma junção de vários estudos e analisa todos esses estudos juntos para entender o que acontece. E o que a maior parte das meta-análises até um determinado momento mostrava era que é melhor você dá intervalos maiores do que 2 minutos do que menores do que 1 minuto. E isso era o que a gente tinha de dado. Hoje em dia a gente tem dados diferentes. Inclusive, tem uma meta-análise ainda mais recente que mostrou que não tem como você dizer que descansar mais do que 1 minuto e 30 vai dar mais resultado para você. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam por que a gente precisa descansar. Quando você realiza uma série, quando você realiza um exercício, a tendência, olha aqui na imagem, é que você tenha uma redução do seu desempenho. Se você terminou agora uma série de 10 repetições no supino, no agachamento, teoricamente, assim que você terminou, você tentar realizar uma nova série, você não vai conseguir fazer nenhuma ou 2 repetições, porque você está sobre o nível de fadiga. Ou deveria estar. Nem todo mundo treina dessa maneira, mas eu vou pegar primeiro o que deveria ser, beleza? Se você descansar até 30 segundos, 1 minuto, você vai ter alguma recuperação, mas você não vai ter se recuperado completamente a ponto de conseguir realizar o mesmo número de repetições. Por isso que você precisa descansar um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais varia muito de pessoa para pessoa. Em média, aproximadamente 1 minuto e 30 já te dá um intervalo razoável, segundo os estudos mais recentes, para que você tenha uma recuperação que não diminua muito o que você é capaz de realizar. Então, se você fez 10 repetições na primeira e na segunda série você descansa pouquinho, faz 5, você realizou muito menos repetições. Isso vai atrapalhar o seu resultado. Isso diminuiu o volume que você é capaz de fazer. Então, o cuidado que você tem que tomar é isso. E por que você tem que tomar esse cuidado? O que a literatura tem mostrado é que, muito provavelmente, o volume é muito mais importante do que o intervalo em si. Se você dá um intervalo muito pequeno, você não consegue realizar todo o volume que você faria se você der um intervalo maior. Então esse aqui é o grande problema de você dar um intervalo curto. Se você consegue, com um intervalo curto, repetir o mesmo número de repetições, então show, isso provavelmente não vai ser um problema. Mas ao mesmo tempo,
eu tenho um olhar de que, cara, se você consegue repetir exatamente igual, será que você está treinando na intensidade adequada? Muita gente não treina na intensidade adequada. Quantas vezes eu já vi pessoas sentarem, por exemplo, na cadeira extensora, a pessoa vai lá, faz 10 repetições, descansa 20 segundos, faz mais 10, descansa 20 segundos, faz mais 10, sai e tá tudo bem. Se você consegue fazer isso, muito provavelmente você está treinando com a intensidade inadequada. Você conseguiria fazer 20, talvez 30 repetições com aquela carga, isso não vai te dar resultado. Então cuidado, porque o intervalo é até uma maneira da gente saber se você está treinando bem ou não, beleza? Porque ele me ajuda a entender como é que as coisas estão. Isso acontece com muita frequência. Tem alunos iniciantes, às vezes, que falam, não preciso descansar. Eu falo, tudo bem, não precisa descansar. Mas à medida que a gente vai progredindo ao longo do tempo, não tem jeito, é inevitável. Se a pessoa não descansar, ela vai diminuir muito o número de repetições. E diminuindo muito o número de repetições, ela não vai ter resultado. E aí, nesse momento, eu falo, olha, tá vendo por que você tem que descansar? Senão você fez 10 na primeira e 5 na segunda. Não dá. Então, volume é muito importante. Então, se você consegue fazer uma intensidade adequada, descansar pouco e manter o volume, tudo bem, não tem nenhum problema, né? Até porque isso é totalmente individual. O que a literatura tem mostrado? Que o tempo de intervalo ele pode variar entre as pessoas. Então tem pessoas que se recuperam mais rápido, tem pessoas que se recuperam mais devagar. Dependendo do exercício que você faça, você pode precisar de mais descanso ou menos descanso, dependendo do momento do treino que você está, dependendo se você chega até a falha real ou não. Então tem muitas coisas que vão influenciar o tempo de intervalo. Então por isso que você precisa usar isso como uma variável. E eu, como profissional, eu vou ajudando o meu cliente a entender o que é o melhor para ele. Geralmente, para mulheres, eu dou em torno de 1 minuto de intervalo e para homens 1 minuto e meio em média, permitindo que eles façam um pouquinho mais. Por que eu faço isso? Porque a literatura já mostrou que mulheres com 1 minuto de intervalo conseguem minimamente manter o volume de treino, lembra que é a variável mais importante, enquanto homens têm um decréscimo muito grande. Esse aqui foi um estudo que foi feito com 3 séries de supino, dando 1 minuto de intervalo. Repara que em branquinho são os homens, e os homens diminuíram significativamente, né, o número de repetições que eles fizeram dando 1 minuto de intervalo, e as mulheres só diminuíram uma repetição a cada série, o que minimamente manteve o volume. Então, por isso que eu, como profissional, eu tendo a ter uma média onde mulheres descansam em torno de 1 minuto, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, e homens em torno de 1 minuto e 30. O que nos leva ao terceiro fato interessante sobre isso, que é, cara, por que não ouvir o aluno? Ouvir o aluno pode ser interessante. Cara, você já está pronto para desempenhar bem? Se você já está pronto para desempenhar bem, beleza, vamos. O que esse estudo fez? Cara, ele pegou um grupo de pessoas, colocou para treinar, onde por um grupo, né, treinava dando obrigatoriamente 2 minutos de intervalo, e o outro grupo dizia assim, não, eu já tô bem, já posso fazer a próxima série e acho que eu vou conseguir manter mais ou menos o número de repetições que eu fiz no anterior. Beleza, então vai. O grupo que treinou com o que ele chamou de intervalo autossugerido, ou seja, já tô bem para realizar, treinou em menos tempo, descansou um pouquinho menos, ao invés de descansar 2 minutos como grupo fixo, descansou em torno de 1 minuto e 30 a 1 minuto e 40. Tá vendo como é que as coisas vão batendo? A literatura vai se encaixando. E, obviamente, acabou treinando menos. Se a cada série de exercício você descansa 20 segundos a menos, no final de um treino com 6 exercícios, 20 segundos a menos em cada série, né? 6 vezes 3 dá 18, vezes 20 segundos, olha o tempo aí que você teve, pelo menos uns 5 a 10 minutos a menos de treino, só por descansar 20 segundos a menos entre cada exercício sem perder volume. Então o grande lance é você entender efetivamente como você consegue desempenhar bem ao longo das séries, beleza? E talvez não descansar tanto. Para algumas pessoas, descansar mais pode ser bom. Antes de gravar esse vídeo aqui agora, eu estava treinando uma aluna e ela estava falando assim, porra, hoje o treino durou. Por quê? Porque ela estava na última semana de treino dela. Na nossa metodologia de treino, a gente utiliza um sistema onde a gente progride ao longo do tempo. E como a gente progride ao longo do tempo, é normal que nas últimas semanas, que é o momento que ela está agora, ela não consiga realizar o mesmo número de séries, a não ser que se descanse muito. Então o que a gente faz com os nossos alunos é isso, ó, se liga. A gente faz uma progressão ao longo do tempo, de forma em que na primeira semana a gente treina priorizando a qualidade de movimento, realizar bem. Às vezes eu até faço um pouco menos de séries, não foi o caso dela. No caso dela a gente faz 3 séries em todas as semanas, nas 4 semanas de progressão. Só que o que eu faço é intensificar, ou aumentar peso, ou aumentar repetição ao longo do tempo. E nessa última semana de treino, ela tá com uma intensidade que tá chegando no limite dela, e se ela não descansar mais, ela não consegue realizar bem. Então nas primeiras semanas, né, na semana 1 e na semana 2 desse treino, ela descansou menos, o treino foi um pouco mais rápido. Agora, se ela descansar menos, ela não vai conseguir manter.
Então repara que eu uso o tempo de intervalo, inclusive ao longo do tempo eu explico isso para os nossos clientes. É exatamente isso que a gente faz, né, na Lunge Trainers, no Lunge Online. É mostrar para o nosso cliente que eu preciso entender o contexto. O contexto importa, isso é fundamental. Então agora que a gente está progredindo, é impossível utilizar intervalos mais curtos. Eu estou dando intervalos até maiores para ela, chegando próximo de 2 minutos, para ela conseguir fazer bem. Isso faz parte do nosso processo e tem que acontecer. Então sempre que eu falo em intervalo, lembre-se, você precisa dar um tempo de descanso que te permita realizar um número muito parecido de repetições entre a primeira, segunda, a terceira, a quarta série e assim por diante, para que você consiga desempenhar bem. Então, o que eu quero como profissional, frequentemente, é, cara, quem é o meu cliente? Homem, mulher, está habituado a descansar menos? Precisa descansar mais? Pessoas são diferentes, a gente precisa considerar isso. A segunda coisa é, qual tipo de movimento? Frequentemente, movimentos compostos, né, multiarticulares, precisam de mais descanso do que movimentos isolados ou feitos em máquinas. Então é comum que isolados e feitos em máquinas eu descanse um pouquinho menos. Quanto menos, Rafa? Vai depender um pouco do meu cliente. Mas lembra, em geral, em média, em torno de 60 segundos, 1 minuto para mulheres, em torno de 1,5 minutos para homens, podendo exceder um pouquinho mais, né? Podendo ir para 2 minutos, podendo ir para 1,5 minutos no caso das mulheres, 45 segundos, enfim. O meu cliente vai me ajudar a entender e isso varia até porque dependendo do momento do treino ele pode descansar mais ou menos. A outra coisa é você vê, né? É um dos tópicos que tá aqui. Treinos até a falha podem necessitar de maior intervalo. É isso. Quando você chega próximo do seu limite, não tem jeito. Você vai ter que descansar mais. O meu medo é que você, né, descanse pouco e, como consequência, você não treine na intensidade adequada. E aí, descansando pouco, eu vou saber que você não está treinando em intensidade adequada, porque a gente vai acompanhando no nosso aplicativo e aí vai sendo fácil descobrir que você não está treinando na intensidade adequada. Então, o que eu não quero é que você transforme o seu treino de força num treino cardio, a não ser que esse seja o objetivo, né? Se você sai de um exercício, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, faz um circuito, não que isso seja ruim, mas muito provavelmente você não vai conseguir o máximo de desempenho em cada um deles. Então, se o objetivo for treinar em circuito, tudo bem, esse é o objetivo, foi criado para isso. Mas se você está num treino de força com o objetivo de ganhar força e massa muscular, talvez você precise dar um intervalo. Então, cuidado para não ficar fazendo um circuitão ao invés de fazer o treino de força, que é o objetivo do treino, beleza? Eu tenho clientes que precisam descansar muito. Por exemplo, o Ivan é um aluno nosso que, cara, ele precisa descansar mais, senão ele não desempenha bem. Eu dou 2 a 3 minutos para ele de descanso. O Arthur é um menino bem jovem. Cara, ele é engraçado, assim, né? Ele, no início, quando ele começou a treinar comigo, com 12, 13 anos, ele não queria descansar nada. Ele nem precisava, ele não chegava no limite dele, ele ainda estava no processo de aprendizagem e tal. Hoje, eu brinco com ele, ele faz uma e quando ele já tá meio de saco cheio assim, quer fazer outra, eu falo, faz, né? Deu 30 segundos, não vai fazer nada, ele vai lá e não consegue fazer nada. Então inclusive, eu mostro para os meus clientes que isso acontece, mas por quê? Porque a gente tem uma preocupação em progredir. Então dentro das nossas prescrições aqui, né, na Lunge Trainers, no Lunge Online e tal, eu tenho 2 preocupações muito grandes. A primeira preocupação é, eu quero que você execute os movimentos da maneira certa. Não vale compensar, não vale fazer errado, eu quero uma técnica adequada, beleza? E o segundo é progressão. Eu quero que você progrida ao longo do tempo. É isso que vai fazer você ter resultado. Então eu tenho essa preocupação muito grande. Tanto que no nosso aplicativo novo, o próprio aplicativo, através da inteligência artificial, ele ajuda você a progredir o seu treino. Ele te dá sugestões de carga sempre progredindo. Aí você pode me dizer, não consigo aumentar esse peso que ele colocou. Você vai lá, diminui o peso, volta para o peso da sessão anterior e ele automaticamente vai aumentar o número de repetições, nem que seja em uma repetição ou 2, para que você sempre progrida. Então, a gente te ajuda a fazer isso, inclusive, com o nosso novo aplicativo de treinamento. Então, sempre que você pensar em intervalo, lembra, o mais importante é que você consiga manter as séries ao longo do tempo. E se você descansa pouco e consegue manter, eu tenho dúvidas se você está treinando na intensidade adequada. Se você quiser a minha ajuda ou a ajuda do meu time para elaborar o seu programa de treinamento, você pode vir aqui na Lunge Trainers, treinar junto com a gente presencialmente, né? Ter um trabalho totalmente individualizado, 1 para 1, realmente personalizado, com uma pessoa te acompanhando em toda a sua sessão. Ou se você quiser que a gente monte o seu programa para você realizar na sua academia, também vai ser um prazer através do nosso Lunge Online. E no Lunge Online, a gente você responde um questionário, o treino é totalmente personalizado para você, dependendo se você treina numa academia de condomínio, se você treina numa academia completa, se você gosta ou não de determinado aparelho ou exercício, a gente vai individualizar totalmente o seu treino e o aplicativo vai te ajudar na progressão, mas a gente vai estar sempre ali te dando suporte, se comunicando, dando atenção para que você possa, primeiro, realizar os exercícios da maneira adequada, seja através dos vídeos que a gente deixa na plataforma, seja mandando o seu vídeo para que a gente possa analisar e corrigir. E você vai estar sempre sendo estimulado pela gente, pela inteligência artificial, a progredir ao longo do tempo para que você tenha resultados. Se você quiser nossa ajuda, eu vou deixar os links aqui embaixo e vai ser
um prazer ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com os amigos, comenta, deixa sua dúvida, que vai ser um prazer poder ajudar, beleza? Vejo vocês no nosso próximo e para de cair nas falácias de quem não é especialista em treinamento. Eu estudo há quase 20 anos e aplico há quase 20 anos com pessoas reais para ajudar você que está aí do outro lado a treinar da maneira adequada. Então conta comigo, deixa aqui seu comentário, sua dúvida e vai ser um prazer. Vem com a gente. Vejo vocês no nosso programa Lume de Treinos ou Lume de Online. Agora sim, fui, beijo, tchau!